vida que eu quero ter foi o tema que nos mandaram. Normalmente não tem tema. Quando é eu que estou na palestra, não dão tema pra gente. Lembra que não tem tema normalmente? Nos deram um tema. A vida que eu quero ter. A vida que eu gostaria. A vida que me preenche. A vida que me faz bem. E aí a gente vai ter que entender aos poucos e ir percebendo quantas vezes a gente já negou essa vida. Quantas vezes a gente já soltou as situações que nos faziam bem e a gente poderia ter abraçado, mas a gente ficou com aquela dúvida. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Aquela dúvida que todo ser humano tem. Aquela dúvida de consigo ou não consigo? E se eu contar para vocês que essa dúvida que a gente tem às vezes, quando a gente está na iminência de alguma coisa incrível acontecer, essa dúvida é porque o nosso ego só está acostumado com dor. Já pensaram nisso? Dor a gente lida que é uma maravilha. Não tão maravilha, que não é bom, a gente nunca gosta, né? Mas a gente já conhece. O caminho da dor a gente já conhece. E quando aparece alguma oportunidade, seja no amor, seja no financeiro, seja no que for. Quando aparece uma oportunidade que é muito boa, como é que você sente essa oportunidade? Lhe pergunto. A gente quer abraçar aquilo? Ou a gente fica duvidando, será? Será que é mesmo? Alguém já teve essa dúvida? Será que é mesmo? É o famoso, é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade, né? É bom demais para ser verdade essas coisas acontecendo. E esse é bom demais para ser verdade, ele faz parte dessa necessidade da gente ser validado pelos outros. Dessa insegurança que a gente tem, porque a gente cresceu ouvindo que a gente tinha que aprender o tempo todo, a gente cresceu ouvindo que a gente não era capaz de alguma coisa. Quem é que já ouviu na infância que você não presta, que você não consegue nada, que não vai dar certo? Ou às vezes não é nem uma coisa tão agressiva assim, mas sempre algum adulto dizendo, não é assim, não é assim, não é assim que faz, não é assim que faz, não é assim que faz. A gente vai acostumando que não é assim que faz. E a insegurança vai tomando conta. Já passaram por isso ou não? E a insegurança vai tomando conta. Depois, quando a gente cresce, chega um momento em que a vida está nos trazendo outras oportunidades para a gente abraçar e a gente só quer colo, porque a nossa criança sofreu de tudo que é jeito. Então eu só queria que a vida me desse um colo, eu só queria que a vida me resolvesse as coisas, eu queria que tudo fosse fácil. E quando a gente diz a vida que eu quero ter, quando a gente diz que algumas coisas boas podem passar na nossa história e a gente não sabe aproveitar, nós estamos falando também de coisas boas não significam que elas vão ser fáceis. Às vezes vai ter coisa boa que a gente vai ter que pelear, né? Aqui no Rio Grande do Sul fala pelear, né? Vai ter que pelear para conseguir manter aquilo. Vai ter que se mexer, vai ter que suar, vai ter que fazer a coisa acontecer de uma outra forma. Só que quem de nós está disposto a mudar coisas internas e externas para ter a vida que gostaria? E a vida que gostaria não tem a ver com Disneylândia. A Disneylândia também é outra que não ajudou muito no processo do nosso crescimento. A Disneylândia tinha o quê? Perrengue, perrengue, perrengue. Depois a gente vinha um cavaleiro no cavalo branco e nos resgatava, nós, princesas, né? E aí o menino quer ser príncipe, rei, a menina quer ser princesa e a gente está sempre esperando o príncipe chegar. A gente está sempre esperando a princesa chegar. E quando a gente faz uma conexão amorosa com alguém, lá no nosso íntimo, sem a gente nem perceber, a gente espera que seja tudo perfeito. E aí nós começamos um relacionamento. E o relacionamento não é perfeito. E agora? Se a Disney disse que ia ser perfeito, depois conseguisse. Fui resgatada, resgatei, e agora não é perfeito. O que eu faço com isso? E aí a gente não consegue ter o relacionamento que nós gostaríamos. Por quê? Porque às vezes lá dentro de nós a gente está querendo um relacionamento de Disneylândia. Um relacionamento que nada dê errado.
que ninguém coloque a toalha molhada em cima da cama. Não me faz xixi fora do vaso. Xixi fora do vaso não precisa mesmo, né? Eu acho que os homens já podem fazer xixi sentado. Faz bem até para a próstata. Quem não quer não faz, mas estou dizendo que sentado faz bem para a próstata. Eu faço sentado faz uns anos. E olha, continuo sendo eu. Não mudou nada. Eu continuo sendo bobo do mesmo jeito. Mas a gente entra nos relacionamentos com aquela cabeça de que tudo será perfeito e tudo será incrível. E aos pouquinhos vão acontecendo algumas coisas que a gente vai se decepcionando, e a gente vai vendo, e a gente vai vendo que não é daquele jeito, e as coisas vão se debatendo dentro da gente. Meu Pai do céu, o que eu faço agora? Será que esse é o homem da minha vida? Será que essa é a mulher da minha vida? Que eu aprendi que o homem da minha vida, ele vai me cuidar, ele vai me proteger, ele vai validar os meus pensamentos, as minhas falas o tempo todo. Aprendi assim, né? Felizes para sempre. Não é? Eu aprendi que a mulher da minha vida é aquela que vai me cuidar, que vai fazer tudo por mim, que vai validar as minhas ações lá fora. E a gente não percebe que a sociedade até já mudou. Homem e mulher estão trabalhando agora. Não é? Uns conseguem ficar em casa. Isso é bom também. Está aproveitando em casa ou não? Mas a grande maioria de nós todos estamos fazendo alguma coisa sempre. A gente não está lá naquele formato antigo em que a mulher fica em casa e o homem foi para a rua. Né? Às vezes tem, que bom. Mas será que a gente sabe cumprir o nosso papel dentro disso? Estou falando só de amor por enquanto, daqui a pouco nós vamos chegar nas finanças. Será que a gente sabe cumprir o nosso papel dentro dessa conexão com outra pessoa? E aí eu não estou falando só homem e mulher, pode ser homem-homem, mulher-mulher, né? Os relacionamentos estão bem diversos hoje em dia, e graças a Deus está bem aberto, não tem mais um monte de preconceito. Deve ter uns preconceitos, mas dentro do meu mundo não precisa mais ter, eu não sinto mais assim, e espero que você não sinta também, para que cada um faça o que quiser com a sua história. Mas mesmo assim, se for mulher-mulher, o outro tem lá o pensamento de Disneyland. Se for homem, também. Homem e mulher, também. E nós precisamos sempre pensar, será que a espiritualidade facilitou, que Deus facilitou da gente se conectar com essa pessoa só para a gente se incomodar? Me juntei com aquele homem só para me incomodar, foi isso? Me juntei com aquela mulher só para ter problema? Problema é ótimo, já é 2, né? Já temos 2 agora. Só para ter perrengue o tempo todo? Ou seria muito melhor que desde a infância a gente fosse avisado que a vida é altos e baixos, que a vida vem trazendo conhecimento, de conhecer o outro, você vai se conhecendo, aos poucos vai conhecendo o outro outro tem suas manias. Será que a gente sabe dialogar com o outro? Será que a gente sabe dialogar com nós mesmos? Perguntas que a gente tem que fazer diariamente se a gente quer ter uma vida boa. A vida que eu quero ter. Nós estamos falando do amor agora. Que vida você quer ter no amor? Tá boa lá? Tá bem? Você está cedendo demais? Está cedendo de menos? Você deixou de ser você para que o outro fique feliz? Como é que tá a coisa? E quando a gente deixa de ser a gente para o outro ser feliz, o outro está sempre sorrindo, mas lá, a gente até sorri por fora, mas lá na alma às vezes parece que está doendo. Passaram por isso ou só eu? Eu e mais 2 ali. Os outros não passaram. Ainda, boa! Ainda. Se não passaram, ainda não passaram. Então, quanto eu devo me anular para alguma coisa dar certo nessas conexões? Quanto eu devo anular o outro? Porque às vezes a gente vê até umas notícias de narcisismo, né? Já conheceram pessoas narcisistas? Todo mundo já sabe que não é só homem que é narcisista ou não? Tem uns que até fizeram uma cara, que não é só homem. Eu achei que era só homem. Não, é ser humano, ser humano. E aí eu tenho uma notícia para todos, todas as pessoas desse planeta têm alguma porção narcisista. Algumas conseguem ir organizando,
dentro de si, organizando nos relacionamentos, para não ficar tão terrível o narcisismo. Outros nem se organizam porque não sabiam que tinha que se organizar. E aí vem numa potência de machucar incrível. Machucar o outro e machucar a si mesmo. Né? E aí nós somos avisados pela vida que existe narcisista. Agora, mas nunca nos contaram que existia narcisista. Lá na infância, quando a gente estava aprendendo como é que ia ser brincando de casinha, né? Isso já é uma coisa muito incrível, né? Os meninos ganham o quê quando são crianças? Hoje em dia celular, infelizmente. Uma hora nós vamos falar de celular. Vou deixar para a Carol falar disso, que ela fala bem na próxima palestra. Celular para criança, pelo amor do céu. Celular para adulto também, pelo amor do céu, mas para criança. Tudo bem, pula. Mas o que nós brincávamos, meninos? Arminha, carrinho. Tinha mais alguma coisa? Forte Apache? Eu tive um Forte Apache. Jogar bola. Bonito. Isso os meninos brincavam. O que dava para as meninas? Panelinha, que é para quê? Boneca, porque é para quê? Casinha. Vassoura e pá. O que é isso? E a gente aceitava. Perceberam que o desenvolvimento foi de uma forma a que a gente chegue agora quando adulto e vai dar choque? Vai dar choque, inevitavelmente. O que nós vamos fazer com o choque é que eu pergunto. Se o homem que está aqui hoje, eu inclusive, se o homem que está aqui hoje parar um pouquinho, né? Putz, as mulheres foram treinadas para cuidar da casa. As mulheres foram treinadas para trabalhar dentro de casa. Os homens foram treinados para ir para a rua e para se divertir. Se o homem não parar e trouxer uma maturidade, ele vai querer se divertir sempre. Mesmo quando tem compromisso com alguém. Não acontece por aí ou é só aqui no meu mundo? Não tem? Eu tinha que estar com meus amigos o tempo todo. Né? Eu acho que tem que estar com os amigos de vez em quando. Mas o tempo todo, você que sabe. Né? E esse tempo todo é por quê? Porque fomos treinados, nós homens, a brincar, a se divertir. E quando a gente não cresceu e não ficou maduro em algum ponto aqui, a gente vai tentar se divertir de novo. Por mais que a gente esteja com uma pessoa que a gente gosta muito e que seja uma pessoa incrível para nós. A gente vai querer se divertir de novo. Lembrando que não é errado se divertir. Mas se a gente focar só no divertimento, a gente vai desconectar daquela pessoa que às vezes é muito importante para nós. Eu atendo em consultório muitos homens, há muitos anos, e alguns já chegaram desesperados. Eu não sei por que eu perdi ela. Aí o que houve que tu perdeu ela? Por que é tu que perdeu ela? Ela não era chata? Que de repente não era ela o problema? Eu sempre dou essa alfinetada para ver, né? Se não fui eu. Eu só queria estar na rua, só queria estar com meus amigos, eu não cresci e de repente ela cansou. Dilacerados, porque o homem não foi treinado para estar dentro de casa. Ele não foi treinado para brincar de casinha. Ele não sabe brincar de casinha. Então, o homem que está aqui me ouvindo hoje e aqui na internet me ouvindo, vai ser uma escolha sua. Eu vou ter que aprender como é que eu faço dentro de casa. E se a gente conversar com a pessoa que está com a gente, que a gente escolheu para estar com a gente, fica mais fácil ainda. Olha, eu não sei como fazer. Aos poucos eu vou aprender, mas eu quero aprender. Se você nem quer aprender, de repente você não está dando tanto valor para aquele movimento ali, que também não é condenável, cada um, né, tem o seu caminho. Mas a gente dobrar o joelho para aprender pode nos ajudar muito, tá, meninos? Isso não quer dizer, moças, que agora vão sair apontando o dedo para os maridos quando sair daqui, né? Viu o que o Luciano falou? Viu? Agora tu vai ter que aprender comigo, porque as mulheres, a partir do momento que foram treinadas para brincar de casinha, elas também acham que são mãe do marido, em algum momento. E as mulheres que estão aqui nos ouvindo e ali nos ouvindo, em algum momento vai ter que pensar assim, será que eu estou sendo mulher, companheira, alguém que está do lado, ou eu estou querendo ser mãe? Por quê? Porque ele mostrou a infantilidade dele, e agora eu mostro a minha rigidez para acabar com essa infantilidade.
também não dá conexão. Perceberam que não dá? Quem é que quer transar com a mãe? As crianças não ouçam, transar não é uma palavra que existe. Quem é que quer fazer coisa com a mãe? Percebem? O homem não pensa, é minha mãe, mas quem é que encheu o saco dele a vida toda? Mamãe. Quem é que enche o saco depois? Esposa. Dentro do emocional, quando a gente não se conhece, só substituiu uma pela outra. E aí não sabe por que tem a conexão. Depois que eu casei, Luciano, quanta gente fala isso pra mim. Depois que eu casei, Luciano, tudo mudou. Nós tínhamos uma conexão boa quando a gente era namorado, a gente se divertia, era muito bom, a gente plantava bananeira e pulava no lustre e tudo que é coisa. Nunca fizeram? Nem eu. Nem eu mesmo. Mas depois que a gente casou, parece que tudo esfriou. Nada funciona mais, nada acontece direito. Ou às vezes até parece que não esfriou, mas lá dentro da alma esfriou. Às vezes a gente está forçando um movimento porque a gente botou compromisso naquilo ali, mas dentro de nós esfriou. Por que isso? Porque a gente não foi aberto o suficiente para falar o que a gente sente e nem dobrar o joelho para aprender. O homem dobrar o joelho para aprender com a mulher sem ela ser a carrasca de querer mandar nele. Consegue, será? Tem umas carrascas aí no meio, eu acho. Não tem? Deixa eu ver as caras. Agora olharam pro teto. E a mulher dobrar o joelho também para aprender com o homem. Quando eu digo dobrar o joelho, não é ficar submissa a tudo que ele quer e não é ficar submisso a tudo que ela quer. É dobrar o joelho de companheirismo mesmo. Puxa, agora a gente está aqui, eu e a Fran agora casamos. Acabei de casar com a Fran aqui numa palestra, olha que loucura. A Fran nem disse sim. Casamos eu e a Fran e eu me coloco agora à disposição para aprender, Fran. Eu não sei fazer esse negócio todo. E a Fran vai olhar para mim e dizer, tem umas coisas também que eu não sei, Lu. Aí é companheirismo. Vamos junto, vamos conversando sobre isso. Vamos tentar, né? Vamos tentar aos pouquinhos, vamos conversando, vamos achando os pontos, né? Que a gente pode ir melhorando. Sem deixar com que a nossa velocidade mental atrapalhe. Velocidade mental é o quê? Não bota a toalha em cima da cama, que seria bom. A toalha é só assim, ó, se secou, você se seca assim nas costas? Eu me seco assim. Se secou, já pega a toalha, depois que passou no resto do corpo, e já pendurou no coio do banheiro ali mesmo. Onde mais, Ju? Lá no varal lá fora? É isso. Porque se você jogar em cima da cama, você está sendo um menino igual que era com a mamãe. E agora a gente é companheiro. Estou falando alguma bobagem? Não. Mas isso não quer dizer que a gente vá condenar, é entender que cada um foi criado de um jeito. Tem um pastor maravilhoso que ele fala um pouquinho sobre homem e mulher. O jeito que a mulher pensa e o jeito que o homem pensa está na internet. E é bem daquele jeito. O homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Uma caixinha de cada vez. Então não vai adiantar a mulher tentar ensinar o homem falando 500 coisas ao mesmo tempo. Não, porque a toalha em cima da cama, porque depois molha, porque vai chover amanhã, porque não sei o que, porque eu lavei aquela coisa, porque... E o homem tentando arranchar uma caixa para ele. Nesse caso é do nada, né? Porque não ouviu nada. Vai pra caixa do nada. De coisa nenhuma, não ouvi nada. Tem homem que até faz assim, ó. Pergunta pra ele depois o que tu disse. Não sabe. Porque muita caixa. Muita caixa. Então, moças, quando for dar uma dica para um homem, tá? Sabe como é que a gente faz? Uma coisa de cada vez. Teu irmão é uma coisa de cada vez? Ótimo. Uma coisa de cada vez. Tá? E o homem, quando perceber que a mulher está se esforçando para falar uma coisa de cada vez, que é um esforço para ela. Reconheça esse esforço. Puxa, ela está se esforçando para falar uma coisa de cada vez, hein? Ela está aqui botando sangue, aqui suando sangue, para conseguir falar uma coisa. E aí o homem entender que a mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo.
porque é do ser dela, ela é emocional. A mulher é emocional. Né? O homem é mais pragmático, é mais direcionado no raciocínio. O homem tem emoção e raciocínio, a mulher tem emoção e raciocínio, só que cada um vibra mais forte numa dessas partes. E a maioria das mulheres é mais emocional. Então, por ser emocional, ela está aqui olhando para esse celular, ao mesmo tempo que está sentindo a moça do lado, está sentindo a outra moça do lado, e mais uma moça do lado aqui, mais um senhor aqui. Ela está vendo tudo isso, está sentindo tudo isso e está organizando tudo isso dentro da cabeça dela. Até cansei. Até cansei. E mulheres conseguiram ser mais racionais também. Tem mulheres que foram mais racionais, mas a grande maioria é muito emocional, intensa. Lembre-se, o homem não tem ainda o treino para essa intensidade. O homem tem essa intensidade ali dentro. Porque homem e mulher têm as duas coisas dentro de si, mas foi treinado de outro jeito. Então, às vezes as mulheres dizem assim, ó, parece que ele não me acompanha, parece que ele não me entende. Parece que eu falo, e eu estou dizendo na cara dele, ele não compreende. Por quê? Porque ele está falando 30 coisas. Calma agora. Uma coisa de cada vez. Nós temos a vida toda. Tem até lá os 98 anos para falar coisa. Fala uma coisa de cada vez. Vai dar certo. Tá bom? Vou dar um exemplo de o que é emocional e racional no homem e na mulher. O homem, antes de eu dar o exemplo, o homem, lembrando que ele é mais racional, ele tem que lembrar de abrir a boca e falar. Porque às vezes fecha a boca, pelo amor do céu, e nunca mais fala. E fica ali no controle. E a mulher que, eu queria te dizer... Pode falar. Se ele tiver com controle, ele está lá no canal. Só avisando você. Então o homem vai ter que se esforçar um pouquinho para largar o controle. Estou falando uma coisa de cada vez. Largue o controle da TV. Homens. Eu estou falando para vocês e para mim. Largue o controle da TV. Desligue a TV, se for necessário, se tiver muita atenção na TV. Olha para a pessoa. Agora casei com a outra do lado aqui. Misericórdia. É canceriana. Vou para cá de volta. Olha para a pessoa e realmente ouve a pessoa. Se a pessoa está se esforçando para falar uma coisa cada vez, vai dar certo. Combinado? Vai dar certo. Para dar um exemplo sobre esse mais racional ou mais emocional, vou dar um exemplo. Eu e a Fran, agora, vamos de novo, Fran. Eu e a Fran fomos a Gramado em março de 2024, depois do casamento, A gente estava lá em Gramado e a gente comprou uma estátua muito linda, hein, Fran? Lembra da estátua? Uma estátua muito linda. Tá? E eu disse, olha que estátua linda. E a Fran disse, olha que estátua linda. Muito linda essa estátua. Hoje em dia, em 2026, tá? Hoje em dia, em 2026, quando a gente pega aquela estátua na mão, é diferente o que sente. O homem pega a estátua na mão e diz, muito linda essa estátua. Essa estátua é muito linda, que bom que a gente comprou e tá, ficou muito bom nessa estante aqui. Pronto, ótimo. A mulher... Quando ela pega, você sabe o que eu estou falando. Quando ela pega aquela estátua na mão, meu Deus, essa estátua foi em março, 17 de março de 2024, no momento em que nós tínhamos passeado pela aquela coisa tapada lá em Gramado, que a gente passa embaixo e tomou um café antes, depois a gente tomou um vinho, aquela noite foi incrível. Foi maravilhosa, sente até o coração disparar de novo. Tava estrelado, tava lindo, tava incrível demais. Tudo isso numa estátua. Essa última frase já mostra o homem aqui, né? Perceberam? Mas Lu, o homem não vai lembrar da estátua como foi uma coisa... Sim, ele vai lembrar que a estátua foi num momento legal lá, mas ele não vai fazer toda essa coisa. É assim. O que acontece hoje em dia que a gente vê? Eu falo brincando, mas o que acontece hoje em dia que a gente vê? Por um não fazer do jeito que o outro acha que tem que fazer, já dá um choque ali. Como assim tu não lembra daquele céu estrelado?
E daqueles momentos incríveis que nós passamos. Não, eu até lembro, mas eu estou só falando da estátua aqui agora. Tem uma coisa a ver com a outra. Uma coisa a ver com a outra, né? E a gente compreende que tudo isso está ligado no espiritual. Cada um que escolheu um corpo de mulher tem um porquê, cada um que escolheu um corpo de homem tem um porquê. Nós temos racional e emocional. Mas, ao você escolher um corpo de mulher, você veio numa sociedade que ainda é machista, acho que não tanto como antigamente, tá aliviando, né? Espero eu. Não sei, as meninas é que sabem sobre isso, não posso falar, não tem lugar de fala, mas espero que esteja aliviando. Não está aliviando? Aqui disseram que não está. Ah, que pena. Mas a gente vai tentar aliviar, né? Nós, pelo menos, que estamos aqui, vamos tentar aliviar. E compreendemos que você escolheu um corpo de mulher para passar por tudo isso, sim. Não que tenha que passar, mas que seja um movimento para eu quero, que vida que eu quero. A vida que eu quero é onde não tenha machismo em cima de mim. A sua escolha, homem e mulher, a sua escolha vai ser brigar contra o machismo e se degladiar e brigar contra todo mundo e fazer um tumulto, ou não deixar entrar isso dentro de você, quando você escolher um corpo de mulher. Eu conheço muitas mulheres que não dão bola para o machismo, mas também não deixam o machismo chegar perto. Ou seja, é um posicionamento. Mas conheço aquelas que gastam energia lutando, que também está certo, não estou dizendo que alguma coisa está errada. Mas você quer uma vida boa, você quer ficar gastando energia lutando, ou você quer achar um modo de barrar as coisas que lhe incomodam e seguir o passo? Só você para saber, você é dono da sua vida. Né? Tem gente que veio para militar, é militante de defender, e eu acho muito maravilhoso, alguém tem que defender. Né? Mas a sua escolha, você está defendendo uma causa, lhe dá paz no coração? Vai firme. Você está defendendo uma causa porque está sempre com a menina rebelde acionada ali, porque está brigando contra os pais e nem percebe? Aí é outra coisa. Aí a paz não chegou. Então nós precisamos perceber a paz. E os homens a mesma coisa. Perceber aonde que bota a sua força, a sua potência. Às vezes o homem não se conhece a ponto de precisar estar com mais gente, além da esposa que escolheu. Já viram isso acontecer ou não? Aqui não acontece, né? Agora todo mundo ficou meio quieto. Guampa, já tomaram? Eu também já. Mas o que é aquilo ali? Muitas vezes as pessoas só não conhecem a si mesmas e aí sai fazendo o que todo mundo faz. O autoconhecimento é o grande caminho para a gente chegar na vida que a gente quer. O homem perceber, eu quero assim a minha vida, eu quero uma vida mais de paz, mais de tranquilidade, mais de prosperidade, mais de crescimento. Então eu tenho que andar para isso acontecer. Eu tenho que fazer as coisas que vão ser condizentes com isso. Porque o homem, ao escolher o espírito que está ali, porque espírito não tem sexo, não é homem nem mulher, espírito é espírito, tá? Combinado? A gente tem uma definição quando a gente ganha um corpo aqui, que a gente escolheu um corpo, tá? E o homem, quando escolheu um corpo aqui, ele escolheu estar numa sociedade machista onde ele vai ter que se perceber numa região em que ninguém quer que ele se perceba. Que ninguém quer que ele se perceba. Numa região que é tão machista, e o machismo, eu sempre digo que o machismo e o feminismo fazem mal para todo mundo, porque são extremos. Precisamos do equilíbrio, né? Numa região, num planeta, que o machismo também faz mal para o homem. O homem não pode mostrar afeto por outro homem, isso mais antigamente, hoje em dia eu acho que já está tranquilo. O homem tem que estar sempre resolvendo tudo. O homem às vezes tem que ser o garanhão. E tem muitos que eu atendo que nem querem e estão sentindo um peso nisso, né? Tem muitos homens que traíram a sua esposa e não sabem por quê. Depois eles se perguntam, por que, Luciano, que eu fiz isso? Social, tudo seguindo a sociedade, né? E se a gente não olhar além disso, como é que nós vamos ter uma vida boa se a gente não olhar além das ações? Se a gente vem num centro universalista que trabalha espiritualidade, onde a gente acredita em reencarnação, todo mundo acredita em reencarnação? Não, obrigado, mas acredita, né? Onde a gente acredita em reencarnação,
Ou seja, a gente em outros tempos já foi homem, já foi mulher, já foi de tudo, né? Se a gente acredita nisso, quando é que nós vamos assumir que nós estamos passando as situações aqui nesse planeta só para se melhorar? Inclusive as situações difíceis. Só para se melhorar. Senão a gente se apega a situações muito fortes e pesa, né? Ah, porque o fulano me fez tal coisa e a gente fica com aquilo anos. Eu já fiz isso que eu tô falando. A fulana me fez tal coisa e fica anos remoendo aquilo ali, carregando esse peso. Como é que nós vamos ter a vida que a gente quer se a gente está carregando peso de coisa que nem existe mais? Que já aconteceu lá atrás. Como é que a gente vai ter a vida que a gente quer na parte financeira, no nosso emprego, se muitas vezes a gente só faz a nossa parte e pronto, e azar do chefe? Ou quando a gente é o chefe, a gente espera que todo mundo faça as coisas, mas a gente também não está botando toda a potência que pode. Né? E botar potência é ir se melhorando. Botar potência não é trabalhar 24 horas por dia. É ir se melhorando. Ah, o que eu tenho que melhorar aqui? Na empresa, o que eu tenho que melhorar dentro de mim? Ah, mas tal coisa vai dar muito trabalho. Se pensou que tal coisa vai dar muito trabalho, é porque ali tem uma coisa para mexer dentro antes de fazer fora. Aqui dentro precisa. Nós queremos ter uma vida boa, mas a gente precisa em algum momento parar e olhar a vida fora dos padrões dos outros. Eu estava falando de casal, mas eu estou falando agora de qualquer ser humano. Se a gente pegar só os padrões dos outros, a gente não vai achar o nosso formato. Vou contar para vocês aí, já está quase terminando, porque a Carol arrumou os tambores, porque passou o tempo já. Já vai terminar, calma, fiquem firmes, não durmam. Né? Vocês estão vendo eu fazer palestra aqui com vocês numa boa, não estou nervoso nesse momento, não estou com o coração disparado, como já tive outras vezes, não tenho medo de falar em público. Já falei para um monte de gente, mais que tem aqui, muito mais que tem aqui, e não tenho medo disso. Mas em 2001, ou nós estamos em 2026, em 2001 eu tinha medo de ter mais que uma pessoa na minha frente que eu já entrava em crise. Mas crise, não sei se já sabe como é que é? Crise. E eu fui fazer um curso de oratória. E lá no curso de oratória eu comecei a perceber que todo mundo estava meio padronizado. Era um curso de oratória dentro de um centro espírita kardecista. Era tudo meio padronizado, assim, tem que falar tudo do mesmo jeito. Meus irmãos, muito bom que estamos aqui essa noite. Que a luz de Deus se faça aqui nesse momento e que você possa abrir o seu coração para os atendimentos de hoje. E eu tentava falar assim, depois do curso. Eu não conseguia, porque eu sou assim. Compreenderam? Estou dando esse exemplo por quê? Porque quanto tempo eu perdi tentando ser que nem os outros. Até hoje, em algumas situações, eu me pego, estou tentando ser que nem os outros. Não na palestra, mas em outras situações. Aí você quer ter uma vida boa, por que está tentando fazer que nem os outros? Por que você ainda não se destacou com a potência que tem? Porque todo mundo tem potência. Não tem. Se você não se sente potente, se você não se sente com capacidade de despontar no que você faz, no que você sente, no que você brilha, é porque você não percebeu ainda que você é diferente dos outros. Você está tentando se padronizar numa sociedade em que ninguém é igual. Nem gêmeos são iguais. São parecidos, mas tem um monte de diferença emocional aqui dentro. Para a gente ter a vida que a gente quer, a gente vai precisar ser a gente. Porque olha só a frase. Eu quero ter uma vida assim. Sei lá, qualquer coisa que você pensou. Eu quero ter uma vida assim. Mas aí quando eu começo a proceder para chegar nessa vida, eu começo a proceder igual aos outros. Ou por admirar os outros, ou porque os outros mandaram, ou porque a gente não sabe fazer diferente. Então o que eu estou convidando você hoje é quando você vir aqui. Hoje a gente está fazendo a maci. Vocês viram que nós estamos fazendo a maci ali? Os caboclos já estão ali. Nem sei se... né? Nós estamos fazendo a maci ali hoje. A maci. Conexão da natureza para ligar a sua potência ao seu espírito e não ao seu ego. O nosso ego quer um monte de coisa. O nosso ego sente um monte de coisa. O nosso ego guarda um monte de coisa, às vezes não tão boa. Né? Mas o seu espírito eterno sabe exatamente o que você precisa.
e está esperando o seu ego dar uma trégua. Porque o nosso ego quer ser que nem os outros. O nosso ego é que olha uma coisa na internet e acha que o vizinho está falando assim, olha ali, o vizinho tem uma Lamborghini. Eu quero ter uma Lamborghini. Tudo alugado as Lamborghini. Porque quem tem mesmo, não mostra. Não está nem aí para mostrar. Quem tem, ó, bufunfa, não está preocupado em mostrar em rede social. Pensa comigo, vamos pensar aqui. Bem rapidinho antes de nós terminar. Se você agora ganhasse 800 milhões, só, essa guria vai ser muito rica. Só porque falou só, vai ter mais que isso. 800 milhões, quase 1 bilhão. Falta 200 milhões para 1 bilhão. Primeira coisa que você faria com cabeça de pobre é se aparecer. Mas depois que você viu que ficou normal isso, tá, já me apareci, já tirei fotos, já pulei em cima do carro, já comprei uma casa supersônica, já, né? Com 3 elevadores, não sei pra quê, mas comprei, pronto. Depois que você viu que aquilo ficou normal, que virou rotina, você não tá mais preocupado em mostrar nada. O pessoal que realmente tem dinheiro não tá preocupado em mostrar. E a gente às vezes cai olhando essas coisas da internet. Ó, o fulano conseguiu um monte ali, ele tá mostrando. Pra que se tu tá podre de rico, tu vai lá pra internet pra querer convencer os outros a comprar uma coisa tua? Não é incoerente? Não é incoerente? Você já tem um monte? Eu, Luciano, vou lá e vendo meus cursos e vendo um monte de coisa. Por que eu vendo? Porque eu não tô podre de rico. Quero ficar. Chegarei lá. Quando eu chegar, vou deixar tudo no automático, nem aparece mais. Continuar ficando rico, mas tudo no automático. Eu tô falando disso de internet, coisa assim, que é o que mais está no mundo aí, né? Internet. Mas quantas vezes a gente quer se modelar pelo que o vizinho mostra? Lá na casa do vizinho não dá uma briga. Na casa do vizinho é tudo perfeito, a grama tá sempre cortadinha. Na casa do vizinho eu acho que tá sempre a louça lavada. Inclusive, a gente quer se comparar. A partir de hoje, você quer ter uma vida boa? Para de se comparar. Para. Se coloca no seu lugar. Conversa agora na macia ali. Conversa com os caboclos. Deixa as caboclas mexendo a gente. Entrega essas mãos para a macia. E conversa com o seu espírito. E com seus mentores. Que nesse momento eu possa ser eu. Eu posso a partir de hoje ir identificando diariamente coisas que são dos outros. E quando eu identificar, não é brigar com os outros. Quando eu identificar, eu ir soltando aos poucos. Tal ação não é minha. Então essa ação não está me trazendo nada de bom, eu não farei mais. É diário essa conversa. Para a gente ter a vida que a gente quer, uma vida boa, a gente tem que ter uma conversa diária com a gente para a gente ser espontâneo. Eu tento ser o máximo que eu puder com espontaneidade. Eu não sou exemplo para ninguém, mas a sua espontaneidade, de repente, provavelmente não é nem que nem a minha. Cada um tem o seu jeito. Mas será que todo mundo sabe o seu jeito? E para saber o seu jeito vai ter que identificar diariamente como é que o que é que nós temos que colocar fora. Tá? Caboclo é coragem. Caboclo é ação. As caboclas nos ajudam a nos curar coisas da nossa alma e principalmente do nosso ego, para que a gente possa ter uma vida melhor. Se nós direcionarmos a nossa cabeça, não para pedir coisa, não porque eu quero ter não sei o quê, mas para melhorar conosco mesmos, para a gente se sentir mais feliz em ser quem a gente é, as coisas andam. Logo as coisas andam. Porque às vezes a gente acha que está sendo a gente e a gente só está sendo rebelde com situações que a gente não resolveu lá na infância ou adolescência. Nós temos um monte de coisinha de nós. Se entreguem hoje para o trabalho. Você sempre se entrega, mas se entrega mais um pouco. Né? E vamos tentar diariamente ir mudando para a gente ter a vida que a gente quer. Tá bom? Podemos fazer nossa abertura? Foi um prazer estar com vocês. A Nath está aqui. Fechar os olhinhos, se preparar para o hino. Daqui a pouco a gente está na palestra. Cadê o óculos, Luciano? Hino, cadê você? No terreiro a luz se faz, Pai bendito,
sussurra as vozes da mata, a cura murmura arco-íris de crenças, um só coração na força da união, a nossa missão. E o bebê, nossa casa de fé, na Umbanda, na força que é universalismo, é Jesus a nos guiar. Pai Benedito chamou pra trabalhar, a estrela que brilha no céu do terreiro, guia os passos do mundo inteiro, força que abraça, amor que acalma, a chama divina que arde na